em Deus espera. Jonas Oliveira, ministrando a palavra de Deus. Cumprimentamos a todos que estão aqui conosco, os que estão na sua casa, através desta live transmitida pelo Facebook e pela via Instagram. A todos gostaríamos de cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus. Gostaríamos de aproveitar o ensejo para, mais uma vez, agradecer ao nosso Deus a oportunidade concedida pela graça, pela sua bondade, pela sua salvação, pelos livramentos alcançados, por estarmos aqui diante de Deus, como disse aquele pecador no templo, que não era digno de estar ali. Abaixando a sua cabeça, nós nos achamos imerecedores da graça e da misericórdia e do amor de Deus ter nos alcançado. Mas estamos aqui pela graça, não é? E pela graça nós somos salvos e estamos aqui porque Jesus nos resgatou. Glória a Deus. Convidamos a todos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nós lemos no livro de Mateus, no capítulo de número 3. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração já há uma semana, e queria compartilhar com os santos. Se você tem uma Bíblia, abra ela em sua casa. Mateus, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Eu vou repetir mais uma vez. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Todos nós, acredito que já ouvimos falar de João Batista. João, servo de Deus, filho de um sacerdote, Batista, sobrenome dado este, por causa do ministério pela qual ele foi chamado para batizar em água, para arrependimento dos pecados, sendo este o precursor de Cristo, aquele que veio antes de Jesus, preparando-lhe o caminho do Messias, da primeira vinda de Jesus aqui na terra. Antes que Jesus viesse, o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, veio João antes, preparando o caminho do Senhor, preparando um povo bem disposto para receber a Cristo como seu Senhor e Salvador de suas vidas. João Batista foi aquela voz anunciada pelo profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 40, versículo de número 3, o profeta Isaías havia anunciado que uma voz se levantaria sobre a face da terra. E como ele diz no seu livro, no capítulo 40, versículo de número 3,
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no mesmo vereda ao nosso Deus. Isaías, em sua visão messiânica, diz que uma voz seria levantado sobre a face da terra. Uma voz seria erguida por Deus em meio a um deserto, e quando esta voz clamasse em meio ao deserto, seria uma voz que se levantaria para preparar o caminho para o Senhor. E quando esta voz se levantaste, além de preparar o caminho para Cristo, esta voz viria, se levantaria sobre a terra no meio do deserto. Esta voz viria para clamar e preparar e endireitar no ermo vereda ao nosso Deus. E quando esta voz fosse erguida no deserto, o vale seria exaltado, o monte, todo monte e outeiro seriam abatidos, o que estava torcido se endireitaria, e o que era áspero se aplanaria, e a glória do Senhor se manifestaria de uma tal forma que toda a carne veria que foi a boca do Senhor dos Exércitos que fez todas essas coisas. Esta voz seria uma voz que surgiria no meio do deserto, e esta voz seria uma voz que representaria o próprio Deus na terra, clamando em meio a um deserto, que prepararia o caminho para o Senhor. Quantos podem dizer amém? O que me chama a atenção é a expressão de Mateus, outrora chamado de Levi, ex-cobrador de impostos, agora discípulo de Cristo. Antes trabalhava para o Império Romano, agora trabalhando para Jesus, sendo um dos autores do livro do Evangelho, que narraria a história do servo do Filho de Deus. Quando Mateus vai mencionar o início do ministério desta voz, que se levantaria no deserto, o que me chama a atenção são 3 palavras no versículo 1 do capítulo de número 3, que fazem parte do contexto histórico, do local onde esta voz seria levantada. E quem era esta voz? No capítulo 3 do Evangelho de Mateus que nós lemos, nos chamam a atenção algumas palavras. Primeiro, Mateus começa dizendo: e naqueles dias. Depois ele diz: apareceu João Batista. E depois ele diz: pregando no deserto da Judeia. Primeira palavra, dias, e naqueles dias. Depois ele diz: apareceu quem? João Batista, pregando a palavra do Senhor no deserto da Judeia. Quando nós começamos pela primeira palavra de Mateus dizendo: e naqueles dias, Mateus faz questão de mencionar, de dizer, antes que esta voz aparecesse, Mateus diz: e naqueles dias. Mateus, como era judeu, e judeu não se preocupa muito com o contexto histórico, mas com o fato em si. Mas quando nós vamos para Lucas, um escritor gentio, que também narrou o ministério e nascimento e morte de Jesus, abra comigo em Lucas, no capítulo 3, versículo também 1,
Como Mateus está escrito em capítulo 3, versículo 1, Lucas também está no capítulo 3, versículo 1. Lucas faz questão de dizer que dias eram aqueles que Mateus só faz mencionar, e naqueles dias, Lucas, de forma mais detalhada, explica o contexto daqueles dias. Que dias eram esses que esta voz foi levantada? Que dias eram aqueles que Mateus ele não menciona, mas Lucas faz questão de mencionar o contexto no meio do qual esta voz foi levantada por Deus no deserto. E Lucas, no versículo 1 e o versículo de número 2, ele diz a seguinte expressão: que dias eram aqueles que Mateus mencionou? É no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. No versículo 1, Lucas faz um panorama histórico, político e social da época daqueles dias, como que João foi aparecer, como que João foi levantado por Deus. No versículo 1, Lucas traz um relato político, Lucas faz um resumo político-social, em que aquela voz chamada de João foi levantada por Deus. Lucas, com essas palavras, queria mostrar um cenário de crise política instalada na época em que esta voz apareceu. Quando nós vamos para o versículo de número 2, ele agora vai tratar acerca do cenário religioso daqueles dias. Ele diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. No versículo de número 2, Lucas agora mostra um outro cenário religioso, retratando o contexto social, político e religioso da época, ao qual Mateus disse: e naqueles dias apareceu a João Batista pregando a palavra do Senhor no deserto da Judeia. Que dias eram esses? Lucas vai dizer no capítulo 3, uma época, uns dias aonde existia uma crise política e uma crise religiosa instalada entre o povo judeu. Foi neste período, foi nestes dias que Deus fez aparecer uma voz clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor. Foi em que dias? Numa época de crise política e crise religiosa. Para entendermos um pouco mais acerca de que dias eram esses em que João apareceu, precisamos voltar um pouco mais às páginas da nossa Bíblia. E no último livro do Antigo Testamento, abra sua Bíblia no profeta Malaquias, o último profeta levantado por Deus no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, no capítulo 3, versículo também 1. Observe que o mesmo contexto em Mateus está em capítulo 3, versículo 1, Lucas capítulo 3, versículo 1, em Malaquias capítulo 3, versículo 1. É fácil de decorar esses capítulos. Malaquias vai profetizar e dizer que uma voz seria levantada que antecederia a vinda do Senhor Jesus ao seu templo. E Malaquias ele profetiza dizendo: eis que eu envio o meu anjo, e este anjo, o mensageiro, é o próprio João Batista. É a figura simbólica da pessoa de João Batista. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Olha só, é o próprio Deus que está dizendo: eis que eu envio um anjo, o
qual preparará um caminho diante de mim, e de repente virá ao templo do Senhor a quem vós buscais. O anjo do concerto, este fala de Jesus, o anjo do concerto virá a quem vós tanto desejais. Entre o capítulo 3 de Malaquias ao capítulo 3 de Mateus, apesar de poucas folhas da Bíblia, somente separar essas poucas palavras entre o último livro profético e o primeiro livro do Novo Testamento, algumas páginas separarem, mas os historiadores vão dizer que existiu um período de aproximadamente 400 anos de silêncio profético. O silêncio esse que Deus, ele permaneceu. Não é que Deus não estivesse falando, mas Deus permanece. Deus não mais se utiliza de nenhum profeta pelo seu ministério para profetizar alguma menção daquilo que Deus estava para fazer. Este período de dias de silêncios proféticos é quando os judeus, eles passam a serem governados, a serem dominados por outras grandes nações que depois que Israel saiu do cativeiro babilônico, durante esses períodos de silêncios proféticos, Israel se subjugou-se para outras nações essas como os persas, nações essas como os gregos, e até mesmo por último Roma, que era a atual nação que governava os judeus na época em que Cristo se manifestou, em que João Batista apareceu naquela terra. Os judeus, apesar de não terem sido influenciados doutrinariamente através do cativeiro e do governo destas nações, mas apesar que os judeus não sofreram nenhuma influência doutrinária, mas eles modificaram-se. Os judeus passaram por um processo de mudança social, os costumes mudaram, principalmente a língua, deixaram de falar hebraico e começaram a falar aramaico. O sistema religioso passou a se intensificar cada vez mais pela subjugação das nações que estiveram durante esses anos dominando a nação de Israel. O exclusivismo judaico começou a se intensificar mais e mais, de uma maneira que o sistema religioso judaico passou a ser tão extremista a ponto de se tornar odioso perante outros povos. Eles passaram a achar, depois dessas nações, que Deus era somente deles, Deus era exclusivo deles. Eles se julgavam superiores aos demais povos. Deus para eles era territorial, só pertencia à nação de Israel. Um exclusivismo que gerou um orgulho, um grupo de separatista dentre os outros povos demais. O governo da Judeia, porque não existia mais as 12 tribos, o que se existia eram apenas 4 ou 5 regiões, como Galileia, Judeia, Samaria, Pérea e outras regiões. Então, através do governo da Judeia, aos poucos foi se fortalecendo o sistema religioso e político daquela época nas mãos do sumo sacerdote. Aí entrou o problema. Onde está o problema? É que aos poucos isso foi trazendo um prejuízo espiritual. O que era a função de sumo sacerdote estabelecida por Deus como algo santo, como algo verdadeiro, como um sacerdote que representava aquele Jesus que seria levantado, o que era para
representar um poder espiritual para a nação de Israel, começou a representar a função de sumo sacerdote, começou a ser usada para um sistema político corrompido daquela época. A ponto que a função de sumo sacerdote não era mais direcionada pela vontade de Deus. Não era mais a lei que dizia quem era para ser o sumo sacerdote. Não era a lei através de Moisés que diria quem era o sumo sacerdote. Não era mais a genealogia quem ditava e dizia quem era o sumo sacerdote. Mas era o sistema político corrupto da época. Começou a se disputar o cargo de sumo sacerdote naquela época. Flávio José diz que o sistema estava tão corrupto pela nação de Roma, pelos Herodes, o governo intermediário, os saduceus, que eram os descendentes diretos, influenciados e ditados pelos Herodes para exercer o ministério sacerdotal no templo sagrado de Deus, e começou a profanar o templo do Senhor. O templo que foi levantado para a adoração, para a manifestação da glória de Deus, para sacrifício, intermediação, para a glória de Deus ser manifestada, começou a ser usado em palanques de políticos. Começou a se vender os sacrifícios estabelecidos por Deus, começou a se estabelecer como animais que eram para ser santos, que apontava para Jesus, começou a ser profanado. O que é que acontecia? Flávio Joséfo vai dizer que quando chegava nas festas das Páscoas, toda vez que iriam, um crente hebreu iria oferecer um sacrifício, um cordeiro, como um sacrifício pela sua oferta, pelo seu pecado, o sumo sacerdote, já influenciado pelos herodianos, quando o crente hebreu chegava com a sua oferta, dizendo: está aqui a minha oferta, já tinha um sumo sacerdote, já tinha um sacerdote lá, preparado para corromper a oferta e dizer que a oferta daquele crente hebreu estava errada, estava manchada, não servia para Deus, porque quem ditava era o sistema político e religioso. Não era mais o que a Bíblia dizia, macho de um ano impuro. Para os olhos do sistema político, o que era macho de um ano impuro não servia para Deus. Então o crente hebreu pegava a sua ovelhinha, que separou com tanto amor lá do seu rebanho, era levado para o cambista que estava dentro do templo do Senhor com a barraca, vendendo as coisas sagradas. E o crente chegava lá e dizia: está aqui a minha ovelha que não presta para o sistema corrompido. Então ele pegava uma ovelha e oferecia: esta aqui é melhor do que a sua. E ele iria oferecer. E quando chegava o outro da vez, acontecia a mesma coisa. E qual era a ovelha que ia prestar, que ele ia receber? Era a ovelha que o crente acabou de entregar. E isso entrava dinheiros no púlpito, isso entrava dinheiros e ofertas, era um sistema corrompido dentro do templo do Senhor. Aí você vai entender o zelo que consumiu Cristo quando entrou no templo pela primeira vez e viu aquela cambada de ladrões e salteadores corrompendo o santuário de Deus. O que era para ser glorificação virou profano, porque a política da época entrou dentro da igreja. Jesus expulsou os cambistas e ladrões do templo. Eu já posso ver Jesus quando entrou naquele templo. O que era para ser apontado para ele como cordeiro pascual eram cordeiros manchados pela corrupção. Era como se Jesus estivesse dizendo: esses cordeiros aqui não me representam. Essas ofertas aqui não me representam mais. O que Deus estabeleceu como santo está corrompido pelo pecado, não me representa mais.
Qual é o cordeiro que representa Jesus? Quando Jesus vai se aproximando, está lá João Batista no deserto. Eis aí o Cordeiro de Deus. É este o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E o interessante é que João 2, versículo 13, diz que estava próxima a Páscoa dos judeus. Os hebreus, os judeus já estavam se preparando para a festa anual, a festa mais importante estabelecida por Deus para a nação de Israel, a festa da Páscoa, onde se comemorava que Deus havia liberto a nação de Israel sob o jugo de Faraó lá no Egito. Então o que se fazia? Levava-se cordeiros para sacrificar a festa. Para lembrar que como Deus deu livramento através do sangue do cordeiro nas umbrais das portas, Jesus seria levantado e sacrificado por todos nós na cruz do Calvário. Quando João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu já posso ver a multidão, os religiosos, os saduceus olhando para a mão de Jesus, se tinha algum animal na mão de Jesus. Não entendendo que Jesus não trazia mais um cordeiro, Jesus não trazia mais um animal para cobrir os pecados, esconder os pecados dos religiosos. Jesus era o Cordeiro de Deus, que uma vez sendo levantado na cruz do Calvário, ele nos cobriria por completo. Era esses os dias que João foi levantado por Deus. Crise política e crise religiosa instalada naquela época. E como diz Mateus no capítulo de número 3, versículo 1, e naqueles dias, repita comigo, você que está na sua casa e você que está aqui, e naqueles dias, Deus fez aparecer a João. Diga assim comigo: crise política, crise religiosa, e João estava no deserto. Mas diga assim: nem o deserto e nem a crise será capaz de impedir de Deus fazer surgir uma voz que clamará no deserto e preparará o caminho do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez aqui nesta noite, neste culto de domingo, o primeiro culto da semana. Nem a crise, nem o deserto será capaz de impedir o trabalhar de Deus na vida daquele a quem Ele chamou. A crise não vai impedir. O deserto não vai ocultar a tua história por muito tempo, João Batista. O deserto será somente uma preparação de Deus para a tua vida. Esta crise não vai impedir de Deus te fazer aparecer no deserto, clamando a Deus. A crise não vai atrapalhar os projetos de Deus. A crise religiosa nem a crise política vai impedir. A crise, ao contrário, ela não vai atrapalhar o que Deus tem contigo. A crise só vai ser o cenário ideal para Deus manifestar a glória dele sobre a tua vida. O deserto não vai conseguir ocultar você por muito tempo. Deus está te preparando para um momento certo, para um cenário ideal. A crise não vai atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Não é a pandemia mundial que vai atrapalhar e frustrar os projetos que Deus tem contigo. Não sei aonde você está, mas Deus vai se revelar a você no meio da crise. E essa voz que será erguida por Deus no deserto, ela possui algumas características. Essa voz que será levantada por Deus no deserto, ela tem uma das características que nos chamam a atenção.
A primeira característica desta voz que será levantada por Deus no deserto será uma voz que não se apresenta. Diga assim comigo, uma voz que não se apresenta. Em Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo de número 80. A Bíblia nos diz que João Batista, ele cresceu e se robusteceu em espírito e esteve nos desertos. Diga assim comigo, João Batista esteve nos desertos até o dia em que haveria de se mostrar a Israel. João Batista foi levado aos desertos ainda pequeno, ainda criança. Foi crescendo no Espírito e sendo preparado para Deus até o momento em que haveria de se mostrar, até o momento em que Deus resolveria aparecer para ele. E esta característica, a primeira característica desta voz, é porque João foi uma voz levantada por Deus que não se apresentou. Deus foi quem apresentou a esta voz a multidão. João não se apresentou, ele esteve nos desertos até o dia em que haveria de se mostrar. Mas quem foi que mostrou João ao deserto? Lucas capítulo 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João estava lá no deserto, ocultado por Deus, sendo preparado por Deus, e em momento algum João saiu se apresentando, João saiu se amostrando, não. No mesmo lugar da preparação, Deus se revelou a João Batista, e se revelou, e a palavra do Senhor foi até João no deserto. Eu não sei aonde você se encontra, eu não sei em que deserto da Judeia você está sendo ocultado por Deus, eu não sei aonde você está em meio a esta crise, mas Deus é quem vai te mostrar. É Deus quem vai revelar a tua história. Muitos vão conhecer a tua história nesta crise. Deus vai levantar a sua voz do meio do deserto e vai revelar você. Não é você que vai se mostrar, não é você que vai contar a sua história, é Deus que está dizendo: eu vou te fazer aparecer no meio do deserto, eu farei a tua voz conhecida, eu farei que a tua voz chegue fora do deserto da Judeia. É Deus quem vai fazer a tua voz sair do deserto da Judeia. Te prepara para começar a ser usado por Deus. Chegou o tempo de Deus na sua vida, de se revelar para você, João. Você que está sendo preparado por Deus, você que está sendo ocultado por Deus, Deus está dizendo: te prepara, porque chegou o tempo de Deus se revelar na tua vida. Este deserto não vai te ocultar por muito tempo. Deus vai revelar você. E a sua voz, que só está lá no deserto, Deus está dizendo, será ecoada. Será ecoada em toda a Judeia, em toda a Galileia e Samaria e até os confins da terra. Chegou o tempo, Deus está dizendo, da tua voz ser ouvida. A segunda característica desta voz, além de ser uma voz que não se apresenta, é uma voz que não se exalta. Diga assim comigo, uma voz que não se exalta. Glória a Deus. Abra comigo em João capítulo 1. Evangelho de Jesus capítulo 1, versículo 19.
Quando Deus revelou João no deserto da Judeia, e João começou a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A voz de João começou a ser ecoada em toda a Judeia. A voz de João, que só estava lá no deserto, começou a ecoar nos confins da terra. As nações vizinhas vinham para ouvir o que Deus vinha falando, estava falando por intermédio de João. Glória a Deus. Era uma voz que começou a ser erguida, preparada por Deus, no meio do deserto, que começou a chamar a atenção dos religiosos. O sistema político e religioso começou a se incomodar com uma voz pequena, irmãos, lá no deserto da Judeia, mas que agora se levantou e começou a ecoar. Começou a se levantar na terra. Deus começando, era João pregando e os montes e outeiros sendo abatidos. Era João pregando e o vale sendo exaltado. Era João pregando e Deus preparando a terra para Jesus aparecer. Aí lá vem os religiosos. João Batista lá no deserto. Aí lá vem os religiosos. O que dizes de ti mesmos? Quem és tu? És tu o Cristo? E João: eu não sou o Cristo. És tu o profeta? Ele dizia: não sou também profeta. És tu Elias? Que dizes de ti mesmo? Eu não sou Elias. O que dizes de ti mesmo? Para que nós falamos aqueles que nos enviaram. O que é que você tem para falar de você mesmo? João Batista, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de João. Sabe por que eu louvo a Deus pela vida de João? Porque João tinha tudo para se apresentar. João tinha tudo para se exaltar. E mesmo se ele dissesse: eu sou profeta, ele não se exaltaria, porque ele era profeta. Se ele dissesse: eu não sou em Cristo, mas sou enviado dele, ele não se exaltaria, porque ele era enviado de Jesus. E João Batista poderia dizer: eu sou um anjo, porque Malaquias disse: esse que eu envio um anjo diante de mim. Ele poderia dizer: eu sou aquele que é cheio desde o ventre da minha mãe, o qual o anjo Gabriel, assistente de Deus, disse para os meus pais. O próprio Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não havia maior do que João. Irmãos, João Batista tinha tudo para se exaltar. João tinha tudo para ir até onde as pessoas estavam. Mas eu louvo a Deus que a influência de João era tão grande, que a voz de João ecoava tão grande, que ela não precisava sair do deserto para ir para a Judeia, Samaria. Irmãos, a voz de João, Deus quando quer levantar uma voz, irmãos, Deus quando quer tirar alguém do deserto, irmãos, quando Deus quer impactar vidas, quando Deus é Deus que está falando, quando é Deus que está bradando na terra, irmãos, não precisa João sair, irmãos, do deserto. As pessoas vêm até o deserto de João. João, não precisa tu sair do teu deserto para impactar as pessoas. Te prepara, porque as pessoas virão até o teu deserto para ouvir Deus falando através da tua história. A Bíblia diz que toda a terra, irmãos, vinha para o deserto de João para ouvir o que João tinha para dizer acerca de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não precisa você se exaltar, não precisa você se exceder, não precisa você estar preocupado em influenciar vidas, porque eu farei com que tua voz chegue a longe. A tua voz vai chegar ao longe, porque sou eu que quero que esta voz seja levantada, e ninguém vai impedir de eu conseguir fazer o que eu quero fazer com você.
Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Te prepara, porque o tempo é chegado sobre a sua vida. O tempo de Deus é chegado na tua história. O que foi ocultado na tua história no deserto, muito tempo, eu te ensinando, eu te fortalecendo esses anos todos, foi com um objetivo: eu vou atrair vidas ao teu deserto, para ouvir o que eles têm para ouvir acerca da minha vida, através da tua história. Eu vou repetir mais uma vez. Deus está dizendo: João, eu vou permitir que vidas entrem dentro do seu deserto. Eu vou permitir que pessoas entrem dentro da tua história. Porque eu preciso compartilhar algo com esta pessoa, com essas vidas, que vai ser necessário que vidas participem do teu deserto contigo. E através da tua história, eu vou alimentar vidas. Eu vou alimentar nações. Eu vou alimentar histórias. Esta voz não se exalta. Quando os religiosos, o sistema corrompido da época, influenciando toda a sociedade, até os discípulos de João, também influenciado pelo sistema religioso, ficou preocupado, irmãos. Porque o homem a quem João batizou nas águas estava fazendo mais do que João Batista. Alguém está preocupado porque Jesus está fazendo mais do que João. Alguém está incomodado porque o homem que chegou está fazendo mais do que João. Mas não é João o precursor, não é João o anjo, não é João o profeta, mas quem chegou é maior do que João, é antes de João, depois de João. Os discípulos disseram: João, tem alguma coisa acontecendo de errado, João. O homem que tu batizou no Rio Jordão está batizando mais do que tu, e as multidões são maiores do que as tuas. João Batista, lá em João capítulo 3, versículo 29 e 30, ele disse: eu já nos disse, ninguém pode receber alguma coisa aqui na terra se não vir do céu. Quem tem a noiva é o noivo, é o cordeiro. Eu sou o amigo do noivo, e o amigo já se alegrou com a vitória do noivo. Jesus chegou, e quando Jesus chega, já disse o mestre Gamaliel: ninguém pode atrapalhar a obra de Deus. Se é de Deus, ela prospera. Faz prova de Deus. Usa a prova de Gamaliel. Esta obra é de Deus ou não é? Deixa com Deus. Se for de Deus, vai prosperar. Se for de homens, vai acontecer como outras aí que apareceram e não existem mais. Faz prova de Gamaliel aí. Deixa com Deus. Se for de Deus, prospera. Se não for dos homens, cai por terra. É palha. Mas se for de Deus, ela cresce, e nem Faraó impede. É Faraó pisando e a massa crescendo. É feito massa, irmão. É feito massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais perseguição, mais o povo cresce, irmãos. Quer ver a DCA crescer mais evangelizando? É Atos 8:1, é começar a perseguição religiosa no meio do povo de Deus, que é quando o povo sai espalhado pregando evangelho, porque está sendo perseguido. Vem perseguição, o povo se espalha e o evangelho cresce mais rápido. Mas ninguém pode calar, irmãos. Eu nunca vi alguém calar a voz de Deus. Alargue a sé. Eu nunca vi homem calar a voz de Deus. É Deus que está ecoando na terra. É Deus que está levantando os seus profetas. É Deus que está levantando uma geração de adoradores no deserto da Judeia. Ninguém vai impedir. A crise não vai calar.
A pandemia não vai atrapalhar. Ao contrário, a perseguição não vai atrapalhar. Vai continuar crescendo, crescendo. Bate porque cresce, pisa porque exalto. Eu já falei, os montes serão abatidos e os vales serão exaltados para a minha glória, e toda a terra sabe que foi a boca do Senhor que fez isto. Toda a terra verá que é Deus que está falando. Toda a terra verá que é Deus que está levantando esta voz no meio de um sistema corrompido pelo pecado. É Deus que está levantando os porta-vozes da última hora para proclamar a salvação do Senhor, porque Jesus está voltando. E da mesma forma como Jesus levantou uma voz que antecederia a sua primeira vinda, assim mesmo será para a sua segunda vinda. Antes que Jesus venha, através do arrebatamento da igreja, Jesus está levantando vozes. Jesus está levantando vozes que estão clamando no deserto da Judeia. Vai começar no deserto. Deus está dizendo, está começando no deserto. Mas esta voz que está se levantando vai ecoar por toda a terra. Assim diz o Senhor nesta noite. Que diz de ti mesmo, importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quem se exalta é religioso. Sabe por que eu senti a presença de Deus tanto aqui quanto a irmã Pamela veio aqui e trouxe saudação? Porque antes dela abrir a Bíblia e dizer, vamos abrir a Bíblia no evangelho que está sobre o publicano e fariseu, né? É o publicano e o fariseu. Eu estava 2 minutos aqui atrás, refletindo sobre os religiosos que se exaltam a si mesmo. E quando veio na minha mente esta passagem do publicano e do fariseu que entrou no templo, ela disse, vamos abrir a Bíblia e vamos meditar um pouco sobre o publicano e o fariseu. E eu comecei a sentir a presença de Deus, porque, irmãos, quem se exalta é religioso. O religioso que diz, sou eu que dou, sou eu que tenho, sou eu quem faço, eu dou os dízimos toda semana, eu vou aos cultos todos os domingos, eu jejum, eu faço caridade. É o religioso que se exalta, irmãos. E ele não somente exalta ele, mas exalta o sistema religioso que ele também faz parte. É exaltar a si mesmo, mas se pegou em bomba, irmãos. Quando foi falar com João, o que diz de ti mesmo? Irmãos, quem é levantado por Deus não se exalta a si mesmo, exalta aquele a quem ele enviou. João é uma voz que não exalta o sistema corrupto da época e não está moldado perante as coisas deste mundo. João disse, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. A voz é minha, mas quem está falando é Deus sobre a terra. Glória a Deus. Uma voz que não se apresenta, uma voz que não se exalta, mas uma voz que também, diga assim comigo, uma voz que fala a verdade. Irmãos, quando é Deus que está falando, quando alguém tem vida para falar, ele pode falar, porque ele tem vida com Deus para falar. Quem tem autoridade para dizer o que Deus manda dizer, porque tem vida para dizer. Ninguém dá nada, irmãos, se não tem, irmãos. Ninguém pode dar nada daquilo que não tem. A gente dá de graça o que recebemos de graça. Nós oferecemos salvação porque Deus nos salvou.
A voz que Jesus está levantando será uma voz que não se apresenta, não se exalta, mas é uma voz que fala a verdade. Doa quem doer. A cabeça de João Batista pode ir até para uma bandeja de prata, mas adultério é adultério, prostituição é prostituição, sistema corrupto é sistema corrupto, o pecado é pecado, e lá no céu não entra corrupção, não vai sistema corrompido, lá no céu só vai os verdadeiros adoradores. Pode ser o representante político daquela época, irmãos. Alguém de influência, mas se tu estás com a mulher do teu irmão Filipe, tu estás errado diante de Deus. A cabeça de João foi para a bandeja de prata, mas a verdade ele não deixou de dizer: doa quem doer, pecado é pecado. A minha voz foi uma voz levantada por Deus para dizer a verdade. Glória a Deus. A voz de João foi levantada para resistir os tocadores de flauta. Como assim os tocadores de flauta? Foi que Jesus que disse isso, Mateus capítulo 11, abra sua Bíblia. Mateus capítulo de número 11. Quando Jesus está falando acerca de João Batista, para nós terminarmos a quarta característica da voz que será levantada por Deus. Versículo 16, Jesus já tinha acabado de falar e testificar acerca de João, dizendo: este aí, homem nenhum que é nascido é maior do que João. O que saíste a ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Não. O que saíste a ver no deserto, o homem trajado de vestes reais? Não. Porque eu digo que os que trajam as vestes reais estão lá no palácio, estão lá no governo, estão lá na política. O que saíste a ver no deserto, um profeta? Eu vos digo que João é muito mais do que profeta, porque é ele quem preparou o caminho para mim. João me serviu, João preparou o caminho para mim. Aí Jesus começa a dizer no versículo 16: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, dizendo: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo e nem bebendo, e vocês dizem: tem demônio. Jesus se apropria de um contexto cultural, social daquela época dos judeus, para trazer uma aplicação para a geração daqueles dias. E nós voltamos para o que Mateus disse naqueles dias. Aí João agora, Jesus é quem vai dizer que dias eram esses. Eram dias em que as multidões estavam acostumadas a sentar nas praças, tocar a flauta e fazer o povo dançar. Estava acostumada a ditar a regra do sistema corrupto e o povo ir conforme a dança. Era um povo que estava acostumado a ser influenciado rapidamente pelo sistema corrupto daquela época, aonde estavam acostumados. Se vamos fazer uma festa, vamos pagar os tocadores de flauta. Eles serão pagos para tocar, para fazer o povo dançar. E vinham os tocadores de flauta, e segundo os historiadores, diz que quanto mais eles faziam o povo dançar, mais eles eram bem pagos. Se era um funeral, um enterro, chama os tocadores de flauta, a gente paga. Quanto mais eles fizerem o povo chorar, mais serão bem pagos. É por isso que estava lá os tocadores de flauta na casa de Jairo, o principal chefe da sinagoga. A menina estava doente, não havia nem morrido, mas já haviam contratado os tocadores de flauta. E Jesus disse: esta geração representa os tocadores de flauta. Eles choram sem sentir,
se alegram sem sentir alegria, são insensíveis, são hipócritas. Eles recebem para fazer os povos serem influenciados. Eles são influenciados e moldados pelo sistema corrupto daquela época. O problema é que Deus agora está levantando uma geração que não dança conforme mais a música. O povo, os tocadores tocam flauta, mas existe um povo que não está sendo mais moldado. É um povo que quando o mundo toca as músicas aí, ele não se prostra perante as músicas do mundo. É um povo que quando a política dita uma regra de um sistema, o povo diz não, a palavra de Deus reprova, pecado é pecado. Então começou a incomodar, irmãos. Deus está levantando uma geração de profetas e adoradores que estão resistindo aos tocadores de flauta. Alguém está tocando a flauta conforme o sistema corrompido, mas alguém está dizendo, eu não me prostro mais, eu não me curvo mais, eu sou de Deus, eu não me deixo mais me influenciar e moldar por este mundo, eu estou resistindo aos tocadores de flauta. É porque às vezes alguém, irmãos, sabe que eu e você tem vida com Deus e tem altar com Deus, sabe que eu e você tem comunhão com Deus, mas quer manchar a minha, a tua imagem. Aí como sabe que irmão Everson não tem pecado? Como sabe que o irmão Jorge não tem uma vida de pecado? Como sabe que a Célio e a Lina não tem uma vida de pecado? Ismael não está em pecado? Irmã Pamela, irmãos visitantes não estão em pecado? Já que não tem problema de ordem espiritual, vamos fazer o seguinte, vamos procurar alguma coisa na religião deles para tentar pegar eles de surpresa. Foi o que fizeram com Daniel. Daniel tinha vida, da larga a cela begamanto. Daniel tem vida, e que tem vida, irmãos, não procura, irmãos, brecha. Quem tem vida no altar está com as brechas tampadas. Alguém quer se levantar contra Daniel, mas Daniel é crente que ora 3 vezes ao dia. É Babilônia pegando fogo e Daniel orando. Aí chegou os religiosos perante Nabucodonosor e disse assim, olha rei, existem aí 3 jovens, que quando tu toca aqui e manda o povo se prostrar perante a imagem que tu levantasse, não está adorando, não está seguindo conforme todo mundo está fazendo. Tu não deste uma ordem que quando os tocadores de flauta começar a tocar os tambores, os tamborins, as flautas, as harpas, os saltérios tocar, todo o povo não tem que se prostrar também? Todo mundo não tem que se curvar perante a imagem que tu fez para te adorar, ó rei, porque tu és o nosso ídolo, Nabucodonosor. Tu és o nosso Deus entre os homens. Está lá. Aí prepararam uma cilada. Aí quando chamaram os 3 jovens que viram que não se curvaram mediante a imagem, aí prepararam uma fornalha de fogo ardente, jogaram os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Mas quando estava lá a fornalha aquecida 7 vezes mais, o 4º homem estava passeando no meio da fornalha. O 4º homem está passeando contigo no meio da fornalha. É alguém tentando se levantar para manchar as tuas vestes, para prejudicar aquilo que Deus tem contigo. E Deus está te passeando contigo no meio da fornalha. Tu prepara, os tocadores de flauta estão tocando a flauta e fazendo o povo se dobrar. Mas aqueles que são de Deus, os verdadeiros adoradores, vão permanecer de pé na presença dele, porque é Deus que está levantando esses verdadeiros adoradores. Glória a Deus. É Deus que está levantando esta geração de profetas da última hora. É Deus que está fazendo surgir e aparecer esta voz. É muito fácil ver João aparecer no deserto da Judéia e apontar João. E querer se levantar contra a vida de João. Mas se esquece
antes de olhar para João com as vestes de camelo, com cinto de couro, comendo gafanhoto e mel silvestre, se esquece que João Batista abriu mão das vestes sacerdotais para assumir as vestes de profeta. Porque João, antes de ser profeta, João era da linhagem sacerdotal. E como seu pai Zacarias era para ser ensinado nas melhores faculdades, ser alguém respeitado perante a sociedade, em vez de ir para o deserto, permanecer na Judeia, aprendendo nas principais escolas, com os melhores teólogos da época, sendo alguém preparado e levantado por Deus para ser alguém respeitado. Mas o que adianta, irmãos? Está lá na Judeia com as vestes de sacerdote, mas está envolvido num sistema corrupto daquela época. É melhor deixar Deus levar a gente para o deserto, aonde não tem honra, aonde ninguém vê a gente, mas é no deserto que Deus prepara João Batista. E Deus prepara João não é com maná, não é com as gorduras das carnes que era dada para os sacerdotes. A comida de João foi mel silvestre e gafanhoto.